Eu sou o Alan e tô aqui para falar sobre o filme Do the Right Thing, ou Faça a Coisa Certa, do grande Spike Lee. Nós acompanhamos a rotina, a vivência e os problemas de quem vive em Bedford-Stuyvesant, ou Bed-Stuy, que fica localizado no Brooklyn, em Nova York. Eu acho interessante falar disso antes de começar a tratar exatamente sobre o filme. Bedford-Stuyvesant passou por vários problemas durante sua existência. É o ponto central no Brooklyn e por muitos anos sofreu vários tipos de preconceito justamente por ser um bairro predominantemente negro, porque a sua maioria foi ocupada por pessoas negras e também havia muitos problemas internos ali, como matanças, homicídios e muitas brigas entre gangues. Então isso dificultava um pouco para Bed-Stuy por ser considerado um bairro muito perigoso. Vemos que o personagem de Giancarlo Esposito, o Bugging Out, ele vai até a pizzaria do Sal, que é uma pizzaria que conseguiu fazer sucesso no Brooklyn, em Bed-Stuy, porém são italianos. Grande parte do seu sucesso devem ser aos negros que estavam lá. E o Bugging Out fica revoltado por ver que na parede tem várias imagens de ídolos, porém não tem nenhum ídolo negro. E isso realmente causa uma revolta. E daí a gente tem o nosso filme. Naquela época nós víamos que haviam muitos casos de pessoas negras sendo mortas por pessoas brancas e a gente sabia qual lado da justiça era o certo, porém muita coisa era abafada e a gente vê que essas pessoas infelizmente não tinham sido honradas e não tinham seu direito. E o Spike Lee ele acabou trazendo esse filme justamente com esse intuito de mostrar os problemas que a sociedade negra vive internamente e externamente. Faça a Coisa Certa é um filme que não se preocupa em manter uma estabilidade quanto à narrativa. Faça a Coisa Certa é bem diferente do que você pode imaginar. Até porque, na época em que foi lançado, a gente tinha por grandes imagens de pessoas negras atuando no cinema, por comédias, algumas comédias galhofas, que era o movimento também do Blaxploitation, que era bem diferente do que a gente via nos filmes do Spike Lee, porque o Spike Lee tinha um ponto muito mais autoral para fazer seus filmes, mesmo se baseando em fatos que realmente aconteceram. Em Faça a Coisa Certa é justamente isso que torna um clássico. É um filme que ele tem vários núcleos, mas que de alguma forma no final ele se compõe e vira uma obra só. E todo mundo fala que Faça a Coisa Certa pode sim ser de fato o melhor filme do Spike Lee, porque ele consegue conectar tudo com um controle absurdo, ele sabe muito bem onde ele coloca a câmera, ele sabe muito bem aonde ele coloca os personagens e da forma que ele coloca eles. Aqui a gente vê que eles discutem muito essa pauta sobre a relação entre as raças. E eu vejo que o Spike Lee tem muito interesse em mostrar isso de uma forma lenta para ver como aquilo fica sufocante. Começa a ver no ponto A relação deles sendo apresentada, no ponto B começa a ser desenvolvida para no ponto C ser explodido. E é muito interessante ver porque o Spike Lee ele é muito minucioso com os detalhes, não somente na fotografia, que é uma fotografia muito viva, ele expressa muito isso, expressa muito o sentimento de calor também, porque eles mencionam várias vezes que eles estão vivendo um período muito quente ali em Bed-Stuy, mas ele também trata disso de forma global, não somente apresentando os personagens que vão fazer essa diferença no final, mas como o próprio filme acaba mudando de uma forma drástica. Mas isso deve ser ruim, não sei o quê. Não, não é ruim justamente porque tem essa construção, apesar de ser uma forma distinta, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo, a gente não sente confusão naquilo. E esse filme é muito importante, não somente na carreira do Spike Lee, mas no cinema americano em seu todo, em seu completo. Ele faz muito sentido, não somente na época em que foi lançado principalmente, mas é um filme que é muito relevante até hoje. E o ato final de Faça a Coisa Certa é algo que traumatiza muitas pessoas também, justamente por ver como aquela realidade era dolorosa, por ver que a justiça às vezes não anda no caminho certo e ver que várias pessoas acabam perdendo a vida justamente por buscar o seu direito. O Spike Lee nunca gostou de ficar calado, o Spike Lee nunca gostou de guardar aquilo pra si e sempre se expressou da forma mais sincera em suas obras. Eu acho que um dos principais detalhes e características desse grande cineasta, que não somente tem esse filme como obra-prima, mas considero também vários outros muito bons, é justamente falar o que fica preso aqui em muitas pessoas e lutar justamente por aquilo que a gente sabe que a gente precisa lutar diariamente. Faça a Coisa Certa é um filme que ele não é somente revolucionário como técnicas e como contagem de história no cinema, mas ele é revolucionário para nossa vivência.